Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Boa noite a todos. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8. Enquanto você procura, quero externar minha gratidão a Deus pela honra, obrigado, pela alegria e também o privilégio de estar na nossa amada filial do Meia, agradecendo a Deus pela vida do meu amigo, grande homem de Deus, pastor Renato Sotero. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, meus parabéns. Deus continue abençoando e ampliando suas tendas em nome de Jesus. Bom rever os pastores, amigos que aqui estão, pastor Serrão, pastor Fernando. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, pastor Gustavo, pastor Caio. Que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Aproveita que você está cheio da unção aí, estende a mão para quem está do teu lado, diga para ele: por esses dias, Deus vai te surpreender. Se ele receber, ele vai dar um brado aí do teu lado. Marcos 8, você já achou? Versículo 22 ao 26. Deus está nesse lugar. Diz assim: chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, e distintamente a todos, e mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Você pode glorificar o Senhor pela sua palavra? Pedir a gentileza de você manter sua Bíblia aberta, porque vamos voltar ao texto no decorrer da mensagem. Marcos é o único que conta este episódio. Somente o Evangelho de Marcos você acha essa cura que o Senhor realiza na vida deste cego. Nem Mateus, nem Lucas e muito menos João, mesmo sendo o Evangelho de Marcos um dos que pertence ao grupo dos evangelhos sinóticos, devido a muitas semelhanças que há entre eles, mas somente Marcos narra esse milagre. E é interessante que o texto diz que Jesus chega numa região muito conhecida naquela época, a região de Betsaida. Betsaida quer dizer casa de pesca, o lugar onde nessa época se comercializava muito os peixes, até porque também ficava às margens do mar da Galileia. Na verdade, Pedro também era natural de lá. E quando ele chega a Betsaida, os homens trazem diante do Senhor um cego e pedem para que o Senhor possa curá-lo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que todo o processo da cura não acontece dentro de Betsaida. Jesus pega o cego pela mão, o conduz para fora daquela região, e aí vai iniciar todo o processo de cura. Isso mexeu com a minha curiosidade. Por quê? Para entendermos um pouco essa questão, precisaríamos depois ir em Mateus capítulo 11, depois você lê em casa com calma, a partir do versículo 20, porque nesse texto, Jesus vai lançar uma palavra de juízo, uma sentença contra 3 cidades. E quais são essas 3 cidades? Corazim, Cafarnaum e Betsaida. E a pergunta é: Jesus vai lançar uma palavra de juízo? Sim, uma palavra de juízo. Por quê? Porque o próprio Jesus vai dizer que nessas 3 cidades houveram poucos sinais de arrependimento. Isso é, teve muito milagre e pouca conversão. Palavras do próprio Jesus.
Se em Tiro e em Sidom tivesse tantos milagres como houve em vocês, muito mais teriam se arrependido. O que nos faz entender e aprender com o Senhor, que Ele não é apenas o realizador de milagres. Ele não é apenas aquele que cura cego, que faz paralítico andar, que ressuscita a morte. Não, Ele faz tudo isso. Mas Ele é também aquele que salva a nossa alma, aquele que nos livra da condenação eterna, aquele que muda a nossa história, aquele que vem nos dar vida e vida em abundância. O problema de hoje é que muitas pessoas só querem Jesus para cura, para milagre, para vitória. Não quer dizer que Ele não realiza, até porque Ele sempre vai operar nas nossas vidas. Mas a causa maior da sua vinda em nosso meio foi para nos salvar, foi para nos livrar do inferno, foi para nos dar uma vida eterna no céu. Só que nessa noite eu prego para pessoas que são duplamente abençoadas. Como assim, pastor? Você é aquele que o reconhece como aquele que faz milagre, mas também como aquele que te deu a vida eterna. Você pode agradecer a Deus aí hoje? Você é abençoado por isso. Ele te abençoa, Ele te ajuda, Ele abre portas, Ele põe o alimento na tua mesa. Só que o mais importante é que Ele te deu vida eterna. A Deus seja a glória. Tem palavras de gratidão aí para o Senhor? Então todo o processo vai acontecer fora da região de Betsaida. Acompanha comigo, por favor. Versículo 23. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Até aqui. A expressão que inicia o versículo 23 diz: e tomando o cego pela mão, o conduziu, o guiou para fora da aldeia. Está em outra região. É ali que vai iniciar o milagre. Como, pastor? Jesus vai cuspir nos olhos dele. Se você já leu esse texto, ou já ouviu essa passagem em outra ministração, você deve ter se perguntado: para que isso? Qual é a razão de fazer dessa maneira a cura na vida daquele ser? E a gente que pesquisa? Bíblias de estudo, livros, história, para entender, costume judaico, alguma coisa relativa a isso, algum costume da época. Eu sinceramente confesso que não descobri. Estou sendo sincero. Se eu tivesse descoberto, eu diria: no livro tal, segundo o escritor tal, isso aqui acontecia por causa de alguma tradição. Mas eu não achei. Mas a Bíblia me mostrou uma coisa. O que, pastor? Cada cego que Jesus curou, Ele curou de um jeito diferente. João 9, cego de nascença, Jesus não cospe nos olhos, cospe no chão. Faz lodo, põe o lodo nos olhos e diz: vai lá e te lava. Ele foi e voltou enxergando. Bartimeu, o mais conhecido deles, clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou, chamou ele, ele foi curado e passou a seguir a Jesus. O que eu aprendo aqui? Cada pessoa que pode ter o mesmo problema ou a mesma deficiência, Deus vai trabalhar de um jeito diferente. Isso se chama multiforme graça de Deus. Deus trabalha na vida de cada um com um propósito diferente, num tempo diferente, de um jeito diferente. Eu não posso me igualar a você, nem você a mim. Eu não posso dizer que o mesmo tempo que você passou, está passando o seu deserto, o seu vale, a sua luta, vai ser o mesmo que o meu. Não posso. Cada um, Deus trabalha e opera de um jeito diferente. Cuidado com as comparações. Cuidado com as analogias desnecessárias. Por quê? Porque a forma como Deus vai operar na sua vida é diferente da minha. E eu não posso dizer aqui para Deus como é que Ele tem que fazer. Porque quem manda é Ele. A soberania é dEle. A graça é dEle. O tempo é dEle. O propósito é dEle. Mas uma coisa eu sei. É que trabalhando diferente, o milagre aconteceu do mesmo jeito.
operando de uma forma diferente, a bênção chegou da mesma maneira. Se Deus abençoa o irmão assim, vai me abençoar do mesmo jeito. Vai com calma, ele é ele, você é você. Mas eu tenho certeza de que cada um aqui hoje, Deus já está operando de um jeito diferente. A porta que você precisa vai se abrir de um jeito diferente. A cura que você veio buscar, ela vai acontecer de um jeito diferente. A bênção, a resposta, a restituição que você tanto busca, vai chegar de uma forma diferente. Veja, mãos abertas recebendo. Estou junto contigo. Pega essa palavra, em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar na tua vida do jeito que Ele quer fazer. E outra coisa, o que, pastor? Ele cospe nos olhos, impõe as mãos e pergunta para ele. Olha aí o versículo, por favor. O final do 23 e o 24. Você está vendo alguma coisa? Olha o 24. Levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que se movimentam, ou que se andam, como dependendo da tradução. Dobre sua atenção. Igreja do Senhor, o milagre aqui acontece de imediato? Ele é processual. Por isso que é bom te acompanhar junto. Mas isso aqui é uma regra? Quantas vezes Jesus operou milagre de uma vez só? Libertou, curou, ressuscitou. Quantas vezes? Teve milagre que Jesus realizou sem estar lá perto, sem estar pessoalmente, uma palavra que ele liberou. Agora, nesse caso eu vejo que ele acontece por etapas. Toca nele e pergunta a ele: o que você está vendo? Eu vejo os homens, mas eu os vejo como árvores em movimento. Aleluia. Estou 100% curado? Ainda não. Estou do jeito que eu queria? Ainda não. Mas para quem não via nada, já estou vendo já alguma coisa mudando. Oh glória, já estou vendo pequenas mudanças, já estou vendo pequenos progressos. O milagre às vezes vai acontecer na minha e na sua vida de forma gradativa, de forma processual. O que importa é que você perceba, que você tenha discernimento de entender isso. Tem coisas que Deus já está fazendo, tem promessas que Deus já está cumprindo, tem milagres que o Senhor já está realizando. Perceba os pequenos detalhes, perceba as pequenas mudanças, perceba as pequenas melhorias. Pastor, não está ainda como eu quero, mas para quem não via nada, para quem não tinha visão de um palmo à sua frente, eu vou agradecer agora, eu vou glorificar agora, porque eu já vejo Deus operando, eu já vejo Deus agindo. Alguém talvez na sua casa ainda não se entregou a Cristo, ainda não se batizou, mas a mudança do comportamento está melhorando, está mudando. É a mão de Deus. Eu estou liberando essa palavra profética nessa noite. Tem coisas que Deus não vai fazer, Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Perceba os pequenos sinais. Perceba como Deus tem te conduzido. Perceba cumprimentos e promessas, mudanças, sinais, agir de Deus. É só você perceber. Processual. Um dia de cada vez, um milagre de cada vez, uma porta de cada vez, mas Ele está operando. Perceba isso na sua vida pessoal. Perceba na sua família. Pastor, estou orando por alguém na minha casa, não se batizou ainda, não veio aqui à frente, mas o comportamento está melhorando. Olha aí Deus agindo. Olha aí Deus operando. Posso liberar uma palavra? Culto da vitória? Posso? Eu profetizo aqui nessa noite
E tem coisas que Deus não vai fazer não, Ele já está fazendo, Ele já está operando. Tem portas se abrindo aqui, tem promessas se cumprindo aqui, tem sinais chegando para você. Deus está operando aos poucos, está te abençoando aos poucos, está te elevando aos poucos. Agora essa é a profecia, o que? Tudo que Ele começou Ele vai terminar, tudo que Ele começou Ele vai completar na sua casa. Por quê? Porque Ele é fiel, tendo por certo isto mesmo, de que aquele que em vós começou a boa obra, Ele a completará até o dia de Jesus Cristo. Tem alguém para receber essa palavra? Tem alguém que recebe essa palavra? Então diz aí para quem está perto de você: Ele não vai fazer, Ele já está fazendo. Fala para Ele. Já está fazendo. Já está fazendo. Pense comigo. É só lembrar de onde Ele te tirou. Onde estaríamos há 5, 10, 15 anos atrás? A gente ama o Salmo 40, né? É interessante. Os salmos mais expressivos da Bíblia. Esperei com paciência no... Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Só que a gente para aqui. E os versículos seguintes? De onde Ele me tirou? De um charco de lodo horrível. Firmou os meus pés sobre uma rocha, pôs um novo canto na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e o glorificarão. Ou seja, eu sei de onde Ele me arrancou, eu sei de onde Ele me libertou. Glória! Tem alguém para agradecer aí? Ele já está fazendo. Olha onde você está hoje. Olha, de repente não era nem para estar vivo aqui, mas a mão de Deus te livrou, te guardou para que você estivesse aqui nesse lugar. Agradeça a Deus nessa noite. Glória a Deus. Devagar, processual. É como eu disse. Na verdade é o que a Bíblia diz, só estou replicando. Ele começou, mas vai terminar. Vem comigo. Verso 25. Quem está recebendo diz amém. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou o quê? Restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Ele começa no versículo 23 e termina no versículo 24. Recebe quem crê. Nada na sua vida vai ficar incompleto. Nada na sua vida vai ficar por terminar. A última palavra na cruz foi: está consumado. Isto é, tudo que eu comecei eu terminei, tudo que eu comecei finalizei. Assim vai ser na sua e na minha vida. Quem concorda? Milagre acontece. Ele é restabelecido. O que isso quer dizer? Que ele tinha visão, em algum momento ele perdeu, mas agora está sendo restituído. Diferente de João 9, que já nasceu cego. Esse aqui não. Ele nasceu com visão, em algum momento ele perde a visão, e agora Jesus restabelece, restitui. Eu quero profetizar aqui hoje que o Senhor vai restituir a tua visão, a tua visão espiritual, a tua visão para avançar, a tua visão para ir além. A igreja toda com a mão aberta. Então eu profetizo em nome de Jesus. Se as tribulações tentaram ofuscar tua visão, se o desemprego, a depressão, a angústia, a síndrome do pânico tentou esturvar a sua visão, atrapalhar a sua visão, há poder no sangue de Jesus. Nessa noite Ele restitui a tua visão. Você vai além. Deus é contigo. Deus não desistiu de você. Não é o momento que define a tua história. Eu creio, se restituiu a visão dele, vai restituir a nossa também. Quem concorda? 2025 ainda é um ano de romper para a glória do nome dele.
restitui a visão dele, restabelece. Volta para o versículo 24, por favor. Melhor, 25. Diz o texto que ele agora está olhando firmemente, vendo ao longe e distintamente a todos. Repete comigo: olhando firmemente, olhando ao longe e distintamente a todos. Percebeu? Olhando firme, olhando longe e distintamente a todos. Visão completa. Vou repetir. Olhando firme, olhando longe e distintamente a todos. Quem é que não quer uma visão dessa? O que é um olhar firme, pastor? Um olhar determinado. Um olhar que não vai titubear. Um olhar que não vai retroceder. Um olhar que só vai olhar para frente. Não tem como mais voltar atrás. Abraão Lincoln certa vez disse: eu ando devagar, mas eu nunca ando para trás. Hebreus 10, 38 está escrito: o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Olha para frente, olha para o alvo. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Mesmo diante das lutas, estou olhando firme. Mesmo diante das adversidades, estou olhando firme. Nada e ninguém vai tirar a sua visão determinada. Está escrito, Jó 22, verso 28, depois você leia: determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Firme e constante. Firme e constante. Ele está olhando firme. Depois, ele está olhando ao longe. Meu Deus. Não é aquela visão imediata. Não é aquela visão só do aqui e do agora. Não. Quando você está na presença de Deus, quando você depende de Deus, a sua visão não é só hoje, ela está lá na frente. Mesmo em aflições, você sabe que ela é leve e é momentânea, porque você já está vendo lá na frente a mão de Deus te abençoando. Ele está olhando lá na frente. Volta a enxergar longe, volte a ver além. Não fique preso pelos problemas, não fique refém das circunstâncias. O Senhor te convida nessa noite a voltar a sonhar, a voltar a acreditar. Pastor, mas o país está um caos, o Estado então nem se fala. Mas se você olhar para a Bíblia, qual foi o momento favorável em que Deus deu sonho para os seus servos? Momento de caos, momento de exílio, momento de destruição. Deus estava dando sonhos. Deus dando sonhos. Israel sendo invadido e Deus dando sonhos. Assim é contigo. Não precisa, aleluia, está 100% do meu lado, não. Se Deus está comigo, eu recebo tudo que Ele tem para mim. Quem vai comigo? Eu creio, eu profetizo nessa noite. Você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a acreditar. Você vai voltar a sonhar com os sonhos de Deus. Você pode receber essa palavra nessa noite. Enxergue além. Enxergue além dos problemas, das limitações, das dificuldades. É muito bom aproveitar hoje, o agora, porque estamos vivos. Mas se você tem sonho, você também está sempre olhando lá na frente. Você está sempre visando o melhor para você e para sua família. E assim você vai sair aqui nessa noite, enxergando longe. Olha para quem está perto, diga para ele: volte a enxergar longe. Fala com autoridade, é muito sério que você está falando. Volte a enxergar longe. Fala para quem está atrás, na frente, do lado: volte a enxergar longe. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto Deus restaurando sonhos nesse lugar.
Aleluia. Saia daqui hoje com as forças revigoradas. Saia daqui hoje com a mente renovada, porque você vai voltar a enxergar além. E ele tem um olhar firme, está enxergando longe e distintamente a todos. Quer dizer que ele sabe quem era, quem não era e quem parecia que era. Oh, glória! Discernimento. Quando você vê as pessoas realmente quem são, nada mais te engana. Ou melhor, ninguém te engana. Eu gosto de Daniel capítulo 2, já estou terminando. Quando Daniel diz, se não me engano, capítulo 2, verso 22, vai dizer que ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Quer dizer, ninguém te engana. Quando você tem discernimento de Deus, ninguém te engana. Pode vir com rosto de profeta, voz de profeta, roupa de profeta, Bíblia de profeta. Mas Jesus disse, é pelos frutos que vamos conhecê-los. Não é pela aparência, não é pelo exterior. E ele enxerga distintamente a cada um. Abre as mãos e recebe. Hoje, nessa quarta da vitória, Deus, ele restitui a tua visão. Se você parou de estudar, volte a estudar. Se você parou de profetizar, volte a profetizar. Se você parou de se cuidar, volte a se cuidar. Se você parou de projetar, volte a projetar. Porque enquanto você estiver vivo, é sinal de que Deus ainda tem algo com você. Se você concorda, dá um brado de glória para Ele nessa. E aí vem o versículo 26. E mandou para sua, dizendo o quê? Não entres na aldeia. Quer dizer que ele não era de lá. Ele estava em Betsaida, mas ele não era de Betsaida. Estava frequentando ali. Tinha amizades ali. Vivia ali, mas não era dali. Você está curado. Você está abençoado. Restituir sua visão. Você está enxergando longe. Você está enxergando firme. Você está enxergando distintamente a cada um. Agora não volte mais para lá. Existem lugares que já não vale mais a sua presença. Existem companhias que já não são mais úteis para você. Falamos com todo mundo. Damos bom dia para todo mundo. Damos boa tarde para todo mundo. Damos boa noite para todo mundo. Mas não andamos com todo mundo. Tem base na Bíblia, pastor? Anota aí. Provérbios 13, verso 20. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Existem lugares que não é mais para você. Existem companhias que não servem mais para você. Foi bom por um tempo, mas agora você está em outra realidade. Agora, e olha que foi Jesus que mandou. É bom, é por isso que eu gosto que a igreja acompanhe. Não foi ninguém que disse, se eu fosse você. Não, Jesus, não entre mais lá. Não volte mais lá. É o próprio Jesus que está dizendo, não quero você mais lá. Glória. Tem gente já entendendo, pastor Fernando. Eu creio. Não preciso nem aplicar, você já sabe. Tem lugares que não é mais para você. Ambientes que não é mais para você. Companhias que não é mais para você. Porque Deus tem novas amizades. Deus tem novos lugares para você, inclusive aqui, aqui é onde Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Fica de pé comigo, glorificando o nome dEle, em nome de Jesus. Eu creio, tem mudança de geografia, tem mudança de ambiente, tem mudança total para vidas aqui nessa noite. Quem crê, joga a mão para cima e glorifica. Aleluia, glória a Deus. E eu termino fazendo uma oração por você.
Saia daqui hoje com a tua visão restaurada. Saia daqui hoje voltando a sonhar, voltando a acreditar que com Deus tudo é possível. Que quando Ele entra na causa, Ele nos restaura, Ele nos restitui a visão e ainda muda a nossa geografia. Mas que geografia que Ele mudou, pastor? Jesus disse: ali não é mais lugar para você. Se ali não é o lugar, então porque Jesus já tem um lugar preparado, concorda comigo? Então recebe aí, já tem um lugar preparado, já tem amizades preparadas, já tem ambiente preparado para você, já tem um lugar reservado para você, já tem as pessoas certas, não estou falando pessoas perfeitas, pessoas certas para estarem com você.